ficou observando só de longe. E sabemos que aquilo ali não é um ambiente cristão. Aí o que foi que ela fez? Ela disse que a mente dela não acusava. Não tem nenhum problema. Porque a mente dela estava acusando. Só que tem um problema. O que as pessoas falam que é a mente, não é a mente, mas é o Espírito Santo. Quando você percebe que alguma coisa está errada, não é você que percebe que as coisas estão erradas, mas é o Espírito Santo que está fazendo com que você perceba que aquilo é errado. Se você está num ambiente que é errado e a sua mente, acha que não é errado, então quer dizer que na verdade você está abafando o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo não está mais falando com você. Na verdade, ele está falando e você não está, nem você não escuta mais, porque ele não escuta mais ele. Esse ponto não é que a pessoa cometeu um pecado contra o Espírito Santo, mas deu o primeiro passo. Porque quando a pessoa começa a pecar contra o Espírito Santo, ela já vai, não de uma vez só, e tudo que é errado, ela passa agora a achar que é normal. Mas são coisas como essa, e aí vai se acumulando, que daqui a pouco tudo que é errado agora é normal, porque a minha mente não me acusa, porque ele está abafando o Espírito Santo. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30 a 32. Diz o seguinte: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhe digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. No caso, contra o próprio Jesus. Qualquer coisa que você possa falar relacionada a Jesus será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem aqui há de vir. Ele está dizendo, nem naquele momento lá em que Jesus, que é o tempo de Jesus, nem nos tempos de hoje. Quem cometeu o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. E o perdão não é que Deus não perdoe, mas é porque a pessoa não aceita o perdão. Porque, na verdade, para ela, olha, vamos dizer o seguinte: para que perdão se não existe pecado? Porque o perdão não existe por causa do pecado. Se não houvesse lei, haveria necessidade de Jesus morrer conosco? Não. Haveria graça? A graça, ela só existe, Jesus só morreu por nós, porque o ser humano transgrediu a lei. Se você deixar a lei de lado, os mandamentos de lado, e as pessoas não percebem e querem deixar de lado o sábado, né? Faz parte da lei, não percebem que eles cancelando isso aí, eles estão deixando de lado, né, a graça. Estão querendo, e aí estão iniciando também o pecado contra o Espírito Santo, porque você já está abafando uma dos mandamentos de Deus. E o que acontece? É interessante que, para Jesus chegar a esse ponto de falar isso aí, a gente tem que entender o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de pecado. Aí vamos lá, aí nesse texto aí, do capítulo 12, vamos ler do 25 ao 29. 25 ao 29. Diz o seguinte: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido
si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, é como, por exemplo, se você, aqui estamos aqui com os irmãos, um quer fazer as coisas de um jeito e outro quer fazer de outro jeito. Né? Vamos aqui entregar convites para a aprovação de semana de oração. Né? Aí um diz, eu vou por rua. Não, eu vou de outra forma. Né? Não importa se é rua ou se não é rua. Eu vou sair entregando aí sem de qual rua seja. Aí acontece, um vai para um lado, o outro vai para o outro, ou no final das contas ficam discutindo entre o que vai fazer e o que não vai fazer, não é isso? E no final das contas nenhum faz nada. Isso é que é relacionado à questão de estar dividido. Por isso que nós devemos ver o quê? Unidade. Uma das questões que leva também à questão de abafar o Espírito Santo é quando a gente fica discutindo sobre a forma correta, o que deve fazer, o que não deve fazer. Na verdade, a gente tem que ver o que está de acordo com a Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, isso vai nos ajudar a assim, tomar um rumo. E o rumo do qual nós devemos ser guiados é através da palavra de Deus. Aí diz o seguinte, por exemplo, esse é o exemplo 26, versículo 3 diz o seguinte: se Satanás expulsa Satanás, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ler aqui o versículo 22, né? Depois volta para o versículo 26. Do 22, vamos ler o 22 ao 24. Depois disso, levantaram-se endemoniado, né? Que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pode falar e ver. Né? Então, a pessoa estava com um demônio que o demônio deixava ele numa situação em que ele era cego e mudo. Se você for olhar quando a pessoa está alcoólica, né, a pessoa não consegue também enxergar nada. Né? E fala tão embaralhado que às vezes não consegue nem entender o que ela disse. Que é praticamente como se fosse cego. A cegueira, como a gente fala, pode ser a cegueira física ou também pode ser até relacionada à questão da cegueira espiritual. Tem pessoas que têm uma ideia na cabeça e sabendo que é errado e quer fazer aquilo de todo jeito. Mas essa pessoa é cega. Né? E essa pessoa, por mais vamos dizer assim, que é surda, porque por mais que a gente tente falar para poder convencer ela, mostrar para ela que aquilo ali seria errado, ela também se torna uma pessoa surda. A pessoa, quando está sendo usada pelo demônio, ela chega a ter esse tipo de comportamento. Aí diz o seguinte, versículo 23: todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E aí entra o versículo 25. Aí mais vamos para o versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Como é que Satanás vai agora pegar e expulsar um dos seus demônios? Se na verdade o objetivo dele é, através dos seus demônios, fazer com que as pessoas se distanciem de Deus, pequem contra o Espírito Santo, matar, destruir e roubar. Não é isso? Aí quer dizer que agora vai ficar contra ele? Tem um livro do autor C.S. Lewis que diz o seguinte: Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz. E aí, nesse livro, ele fala de como ele ensina aos demônios novatos a levar uma pessoa a se afastar de Deus. Aí ele fala de várias situações de pessoas de comportamentos diferentes, né, de culturas diferentes, e que como em cada uma dessas situações poderiam fazer com que essas pessoas se distanciassem, se afastassem de Deus. E um que estava, por exemplo, lendo a Bíblia, e ele estava até num ponto da cerimônia esperando o ônibus passar, e ele estava lá lendo a Bíblia,
Aí disse, o que é que você faz para que a pessoa deixe de ler a Bíblia? Porque sabe que quando ele lê a Bíblia, Deus pode falar com ele. Aí ele diz o seguinte, faça com que passe carros na frente, adesivos ou coisas que lhe chamem a atenção. Use a distração para que ele deixe de ler a Bíblia. Né? Hoje a gente pode dizer o seguinte, é a procrastinação. Tempos que poderíamos estar lendo a Bíblia, às vezes a gente gasta com tempos com besteira. Gasta o nosso tempo com conversa, gasta o nosso tempo lendo alguma coisa. E aquele tempo que poderíamos ser gastos com a leitura da palavra de Deus, aqui ele deixa de fazer isso. Então, tiramos o essencial, o principal, para poder, em vez disso, fazer coisas que na verdade não tem tanta necessidade. Aí o que acontece? Dessa forma, a gente percebe que o inimigo ele tem um objetivo e ele não é contra ele. E uma questão da que as pessoas levantam as pessoas a, como é que diz, pecar contra o Espírito Santo, é que além de ela não perceber que está fazendo o que é errado, as pessoas que estão fazendo o que é certo, ela atribui ao próprio inimigo. É como se chamar aquele que chamou o Espírito Santo de Beelzebub. Entendeu? Chamou o Espírito Santo de diabo. Porque, na verdade, quem estava fazendo a operação do milagre ali não era nem Jesus, porque Jesus estava com o ser humano. Mas os milagres que Jesus operava é através do Espírito Santo. E você percebe que quando Jesus começou a operar os milagres, foi depois do batismo, onde o Espírito Santo desceu sobre ele. Depois dali que começam os milagres. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? O vinho. Foi o vinho. Isso mesmo. Né? Transformação da água no vinho. Na Galileia. Dali em diante, através do Espírito Santo, que Jesus vinha realizando os milagres. E ele está dizendo que os milagres que estavam acontecendo, que era através do Espírito Santo, era do diabo. Então, quando essa pessoa que comete pecar contra o Espírito Santo, primeiro, ela se incomoda com alguém que está fazendo o que é certo, com alguém que lê a Bíblia, com alguém que fala de Deus para outras pessoas, com alguém que tem um comportamento justo, tem um comportamento correto. Você pode olhar que, assim, até em meio à própria sociedade, quando alguém vai fazer as coisas certinhas no trabalho, as pessoas ficam com inveja, ficam com raiva, dizendo, está fazendo aquilo ali para se aparecer. Não é assim? Então, esses são o tipo de pessoas que estão sendo manipuladas pelo inimigo, que estão se encaminhando para o pecado com o Espírito Santo, porque o que é certo é que faz com que elas se incomodem. E o que é errado, o que elas fazem, para elas são certos. Deu para entender? Isso está acontecendo muito. É bem isso que acontece. Aí vamos lá continuando. Versículo 27. E se eu expulso o demônio por Beelzebub, por quem o expulsa os filhos de vocês? Por isso, ele mesmo serão juízes sobre vocês. E Jesus expulsa o demônio através dos demônios, né? Então, o que acontece é o seguinte. Então, e as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo? Que são guiadas pelo Espírito Santo? Quem são essas pessoas? Se você está dizendo que na verdade não estou sendo guiado pelo Espírito Santo e em vez disso estou sendo guiado pelo próprio demônio. Aí chega e diz o seguinte, olha, essas pessoas que os demônios estão sendo expulsos, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo são elas que vão julgar vocês. Vê se é o Espírito Santo que está sendo o operador naquele momento,
Então ali é um momento de uma comprovação de que, naquele momento, quem estava lá diante deles era o Filho de Deus. Versículo 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Se você vai chegar, se um ladrão chega na casa da pessoa, e esse ladrão é uma pessoa fraca, hein? E vai entrar na casa de alguém que é forte, muito mais forte, uma pessoa que sabe lutar, hein? Ou que esteja até armada. Esse ladrão está desarmado. Aí eu pergunto, a pessoa, o dono da casa vai ficar lá, só olhando o ladrão roubar? E não vai fazer nada? Ele vai. Ele vai. Você está lá vendo, sei lá, pronto, vamos dizer o seguinte: é uma criança de 7 anos, está lá, roubando sua casa. Você sabe que tem mais condições de pegar e botar aquela criança para fora. Não, você vai ficar sentado no sofá e a criança roubou tudo. Aqui, uma gracinha. Olha tudo isso. É assim? Nada. Você vai pegar e botar aquela criança para fora, na verdade vai dar até a mãe dele aí. Dê um jeito para o seu filho aqui, porque seu filho está fazendo isso. É o que Jesus está fazendo. Você acha que, na verdade, estava lá, como é que se diz? O inimigo ia pegar agora, vendo que o próprio Jesus estava pegando, tirando o demônio dele. Ah, não, que bom, Jesus. Vai, tira o demônio de todo mundo. Vai? Apoia Jesus a tirar o demônio, sendo que ele que botou os demônios nas pessoas. Sendo que os demônios são deles. Sendo que ele mesmo estava os manipulando. Jesus, me tire porque eu estou convertido, agora não quero saber. Eu quero que as pessoas se deem bem, que as pessoas sejam pessoas de bem. Né? Aí uma vez que ele foi para a faculdade, quando ele estava vindo lá nas Duas Serras, aí um rapaz lá, 2 ladrões entram no ônibus, né? E acabou soltando a gente. Aí teve um lá que queria só pegar o chip. Ele pegou e bateu no rapaz, só porque não queria o chip, né? E quando ele saiu, ele disse o seguinte: olha, aqui somos tudo de bem. Ninguém aí que rouba aqui mais por questão de necessidade. Né? E que a gente deseja para vocês que Deus abençoe. O cara rouba a gente e ele vai desejar que o Espírito de Deus venha abençoar. Percebe que ele vai estar com o Espírito Santo? Faz o que é errado e acha que é certo, né? Desejando o nosso bem. É complicado. Versículo 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajuda, espalha. Percebe-se? A pessoa que comete pecado contra o Espírito Santo, ela pode estar até no nosso próprio meio. Mas o que acontece? Aquelas pessoas que não ajudam, né? Geralmente aquelas pessoas que não fazem nada, são aquelas pessoas que reclamam, não é isso? Já viu a pessoa que faz alguma coisa na igreja, dá de tudo bem, que prega, ficar reclamando? Na verdade, isso aí geralmente é aquelas pessoas que não fazem nada. Então, Jesus disse que aquele que não ajunta, né, e só fica aí, sentado, na verdade ele acaba espalhando, porque fica, em vez de estar envolvido na obra, acaba falando mal daqueles que estão fazendo bem na obra. Esses aí são passos também do pecado contra o Espírito Santo. Versículo 31. Por esse motivo, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmias contra o Espírito
não será perdoado. Aí é onde entra agora o contexto de por que do pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é justamente isso. É quando as pessoas começam a abafar o Espírito Santo na vida delas. Aí tem aquele exemplo, né, que eu já citei aqui, e muitos citam, que quando eu falo com vocês aqui, vocês me escutam, mas quando vocês estão ali fora, eu vou ter que gritar. E quando você chegar na esquina, vocês não vão ouvir mais, mesmo que eu grito. Então, conversa é o seguinte, você faz uma besteirinha, como eu falei o exemplo daquela mulher que estava na festa, né? Visando só perto, achando que não teria problema. Então, é como se estivesse aqui, né? Aí daqui a pouco ela só estava olhando a festa, mas da outra vez ela vai estar no meio da festa. Aí vamos dizer que ela vai estar agora lá fora, né? Aí daqui a pouco ela não vai estar só no meio da festa, vai estar bebendo. Então ela vai estar lá onde? No final da rua. E não vai mais me ouvir. Entendeu? Esse é o tipo de pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá, abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Uma pessoa diz que tem fé. Aí quando chega uma situação que a pessoa tem que acreditar, não. Vamos dizer o seguinte: vamos começar uma semana de oração. Agora? Agora não. Deixa para depois. Aí depois, não. Quem sabe, no ano que vem é melhor. Não vou dar estudo para aquela pessoa não, porque aquela pessoa é tão ruim. Mas não tomar estudo dele, não precisa. Vou perder meu tempo falando de Deus para aquela pessoa. Essa pessoa disse que tem fé, mas não fez nada. Ela disse que tem fé. Ela tem fé? Não. Agora uma pessoa chega e diz: olha, vamos começar o evangelismo. Eu vou dar estudo bíblico fulano. Ela parece que não quer nada. Mesmo assim, eu vou dar o estudo bíblico. Porque eu sei que a minha parte é dar o estudo bíblico. Mas quem convence é o Espírito Santo. Eu pergunto: essa pessoa tem fé? Tem. É isso que o diabo disse que quer dizer. Você pode dizer que tem fé e não tem obras, mas na verdade você não tem fé. Mas a pessoa que tem obras, ela pode provar que tem fé, porque ela tem as obras. Porque ela fez. Quem tem fé, faz. Por isso que a fé, em Hebreus fala que é a certeza. Né? Você tem certeza. Como uma pessoa tem certeza? Você já fez alguma coisa sem ter certeza? Você faz alguma coisa tem certeza, não é isso? Se não tem certeza, a gente não faz. Porque acha que vai dar prejuízo. E se ainda a certeza não fosse o suficiente, é uma certeza e a convicção, que é mais do que uma certeza, de algo que ainda você nem está vendo. Você não vê o resultado. Tipo, se você planta agora, tem? Aí você não tem a certeza de que vai nascer. Imagine que você pega você nem imagina, você nunca viu, que se você pegasse um caroço de feijão, pudesse sair pé. Né? Mas você tem ouvido falar de que se a gente pegar um caroço de feijão e botar, enterrar e molhar e ficar cuidando, vai nascer um pé de feijão. É a fé viva. Né? Então, aí o que acontece? Você só ouviu falar. Então, você tem fé. Se você tem realmente, se você acredita, você tem certeza. Né? E você não viu ninguém fazendo isso. Mesmo assim, você tem a convicção. Você acredita realmente que vai nascer. É isso aí. A fé é isso. É isso. E o que acontece?
as pessoas que começam a pecar contra o Espírito Santo, elas chegam de uma forma de achar que realmente é um cristão, mas sem os frutos do Espírito. Sem o Espírito Santo. Pessoas que começam agora a ser egoístas, pessoas que são ignorantes, pessoas que são arrogantes, pessoas que são como se diz, vaidosas. Aí acontece tudo oposto da humildade, da simplicidade, né? Então, em vez de estar com os frutos do Espírito, tá? Os frutos da carne, esse tipo de pessoas que caminham para o pecado contra o Espírito Santo. Vamos agora ver no livro de Hebreus, capítulo 12. Amém? Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por sua única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Saul é um exemplo de pessoa que morreu pecando, porque ele cometeu o pecado com o Espírito Santo já antes mesmo de morrer, quando ele pegou e trocou o direito da primogenitura por apenas um prato de lentilhas, né? Ou apenas pela refeição. É como se hoje nós trocássemos, né, o Espírito Santo, né, a chuva serolha, por uma alimentação qualquer, para poder satisfazer o nosso apetite, né? Para poder continuar no emprego, mesmo sabendo que aquilo ali vai fazer com que teve que trabalhar no sábado. Então, o que acontece? Foi esse tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento é que chega uma pessoa a levar a pessoa a pecar contra o Espírito Santo. Foi o que Saul. E não só Saul, né? A gente vê também não Esaú, mas também a gente vê o rei Saul, que no começo era uma pessoa humilde, né? Se escondeu até atrás de uma carroça, quando Samuel o chamou para nomear rei, mas daqui a pouco se tornou tão egoísta, né? Tão arrogante, que primeiro ele não esperou, Deus disse que deveria acabar com o rei, porque ele já tinha chegado os ordeus a um nível tão grande de pecado contra o Espírito Santo, que agora eles têm que guerrear contra eles e não deixar ninguém, porque poderia acabar contaminando também o povo de Deus. E aí ele pegou isso, né? Deixou o rei, os ordeus, vivo, não é isso? E depois, agora, mais na frente, ele pega, era para ter outra guerra, e ele não poderia fazer um sacrifício para poder ter a aprovação de Deus, para poder partir para a guerra. Então ele pegou, em vez de esperar Samuel, e Samuel demorou justamente para poder provar assim, a paciência dele, se ele realmente estava confiando ou não em Deus, e aí acabou fazendo o sacrifício, e aí o que aconteceu? Acabou rejeitando. Detalhe! Ele fazia as coisas depois e achava que tinha a aprovação de Deus, só que Deus não falava com ele. É tanto que ele foi atrás de uma, né? Ele foi procurar aqui uma. Como é que se diz? Que invoca os mortos, né? Uma necromante, né? Uma feiticeira na caverna, para que ela pudesse, primeiro, estava tão cego que sabia que os mortos não sabem de nada, né? Sabia que Deus não se, a pessoa que morre, ela, né, descansa.
que o fôlego contra Deus que o deu, né? E mesmo assim, ele foi atrás de outra pessoa para poder, através dessa pessoa, puxar o espírito. Quer dizer, como se fosse o espírito fosse um ser algo fora do corpo, que era de Samuel. E o detalhe é que o espírito veio de debaixo da terra. Né? Já lhe mostrando que, na verdade, né, isso aí não era algo totalmente. Então, ele já estava tão distante de Deus, tão distante de Deus. Primeiro, Deus não falava mais com ele. Deus não falava mais com ele, não é porque Deus não queria falar com ele. É porque ele não queria mais ouvir a Deus. Ele já tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. E não só Saul, a gente vê a questão de Judas. Judas, ele está com aquela avises imprudentes. Assim, virgem imprudente da qual ele mencionou hoje, né? Judas seria, olha, Judas quando ele começou, e eu estava lendo hoje, né, o capítulo 30 do Desejo das Nações, que Judas era uma pessoa, no começo era uma pessoa bem espiritual. Judas era uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Judas era uma pessoa que operava milagres, curas, afastava demônios, né? Teve uma boa experiência com Deus. É por isso que aquelas 5 virgens, mesmo sendo imprudentes, ela, na verdade é o seguinte, elas tinham o Espírito Santo porque elas faziam isso. Elas usavam demônios, elas pregavam o Evangelho, né? Elas operavam milagres. Só que a imprudência dela é que só chegou um momento que ela acabou deixando o Espírito Santo de lado. E esqueceu que não era só necessário uma botija, que deveria estar com a boca virada para cima, para que seja derramado o Espírito Santo. E precisaria em mais do que isso. Elas chegaram ao ponto de nadar e morrer, só que, diz a música popular, na beira da praia. Né? Então, Judas é esse tipo de pessoa. E o que acontece? Estando bem próximo de Jesus, vivendo com Jesus, presencialmente, mesmo assim, acabou pecando contra o Espírito Santo. Outro, que no tempo que agora, já depois do Pentecostes, e o que acontece? Quando os cristãos estão assim, crescendo muito a quantidade de cristãos, e que eles repartiam entre si seus bens da alimentação, eles vendiam, e o que acontece? Só que não era tudo que eles vendiam, que eles pegavam e acabavam repartindo. Ananias e Safira, eles pegaram, venderam sua casa, e aí o que acontece? Pegaram e disseram, isso é tudo que eu tenho. Ele poderia dizer, não, vou deixar, só vou dar essa parte aqui, essa outra parte eu vou ficar. Mas não, eles pegaram e disseram, isso é tudo que eu tenho. O problema é esse. Esse foi o pecado contra o Espírito Santo. E aí onde Pedro chega para ele e diz o seguinte, né? Não mentiste para mim, não mentiste para Jesus, não mentiste contra o próprio Espírito Santo. Naquele momento, ele vai acabar morrendo, simultaneamente. Porque foi um pecado contra o Espírito Santo que aconteceu naquele momento. E o pecado contra o Espírito Santo, o primeiro pecado contra o Espírito Santo, né? Não. Antes disso, assim, lembra que eu falei que as pessoas que quando o Espírito Santo seja derramado, são vocês que honram, vão estar recebendo, enquanto outros não vão estar recebendo, e aqueles que não estão recebendo vão perceber que o Espírito Santo está sendo derramado. O livro do Evangelho Sinais diz o seguinte: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das atividades, virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serena. Ou a gente vai, né, todo dia, diariamente, né, tentando desenvolver a parte espiritual, lutando contra o nosso próprio eu, né,
Sabemos que às vezes cai, mas estamos sempre reconhecendo o erro e aí lutando contra isso. Se a gente não fizer isso, quando o Espírito Santo estiver derramado, a dona vai sendo derramada e a gente não acaba percebendo. Pode ser que ela esteja sendo derramada no coração ao nosso redor. Não como falei, das pessoas ao nosso redor. Mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Então, se a gente não tiver esse cuidado, tem? Se a gente não se aproveitar da chuva temporária na qual a gente recebe que inicia o serviço de Pentecostes, a gente não vai perceber. Por que não vai perceber? Porque, na verdade, vai chegar um ponto de que, quando é o pecado contra o Espírito Santo, não vai haver necessidade de mudança, porque não tem necessidade de mudança, pelo fato de que não existe mais o errado. Na verdade, o errado existe. O errado é quem está fazendo o que é certo. Para esse tipo de pessoas. Quando a pessoa está com o Espírito Santo, quem está fazendo o que é certo é que é errado. O único errado é quem está fazendo certo. Mas quem está fazendo errado é o que é certo. Entendeu? E a primeira pessoa, o primeiro ser a cometer o pecado contra o Espírito Santo, sabe quem foi? Não. Quem foi? A primeira? O primeiro ser a cometer o pecado contra o Espírito Santo foi Satanás. Oh, é. Ele foi o primeiro. É verdade. Veja bem. Patriarcas e profetas, isso mesmo. A história da redenção. É a história da redenção. Satanás treme ao contemplar suas obras. Ele estava aqui sentado e vendo tudo o que ele tinha feito, a posição que ele tinha como maestro, aquele que era o líder dos anjos, aquele que estava só abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E percebe também que quem recebeu o lugar dele agora foi Gabriel. Então ele está sozinho, meditando sobre o passado, né? Sobre isso que eu comentei. O presente, né, que ele está vivendo, e o futuro de seus planos. E o que poderia acontecer com os planos dele. Sua poderosa estrutura vacila. Né? Ele começa a tremer, tem medo pelo que possa vir para acontecer com ele. Né? Como com uma tempestade. Então, imagina aí. É aquela visão de... Lembra? Belsazar na parede. Ele, quando viu aqueles dedos, né? Só escrevendo na parede, ele começou a bater os joelhos, tem? E fica, né? E quase desmaiar, pelo medo que ele estava sentindo, sabendo que aquilo não era algo bom, e pelo fato de que é algo sobrenatural. Quem já viu uma mão escrevendo na parede, né? O medo que dá. Então, Satanás, ele pensa bem no futuro dele, ele ficou com medo. Medo a ponto de tremer, assim como Belsazar. Um anjo do céu estava passando. Então, naquele momento que ele estava lá sentado, refletindo, passou no céu assim um anjo. Ele o chama e suplica uma entrevista com Deus. Por favor, deixe-me pelo menos agora falar mais uma vez com Deus. Ele suplica. Imagina aí. Isto lhe é concedido. Então, ele tem a oportunidade. Então, relata ao Filho de Deus. Então, ele agora está falando diante de Jesus. Né? Ele chega lá, diante de Jesus, que está arrependido. Ele fala para Jesus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Voltar ao que ele era antes. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se à sua sábia comando. Então, naquele momento ele poderia, né, agora qualquer coisa que Deus falasse, ele agora ia obedecer, não ia questionar mais a Deus. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse com um pensamento
de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Sabe por quê? O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião originado com ele. Né? Então, o pecado, a pessoa que comete um pecado contra o Espírito Santo, ela tem essa tendência, né, de acabar influenciando outras pessoas a cometerem o mesmo pecado. Se Satanás fosse novamente aceito no céu, em vez de 1/3 dos anjos, poderia até ser mais pessoas, mais anjos que poderiam ter se perdido, cometido pecado contra o Espírito Santo. E o detalhe é que ele poderia ter conseguido 50%, não foi 1/3, foi 33%, era 50%. Mas Deus, em sua sabedoria, fez com que caísse para 33%. Por isso que Deus não ataca, não pegou e não destruiu. Se Deus destruísse naquela hora lá, eu acho que seria mais de 50%, ia poder ele perder 70% dos seus anjos. Ser destruído. Então, a liberdade, o livre-arbítrio é uma demonstração da sabedoria e amor de Deus. Deus é amor, né? E o amor de Deus é sábio. Sabe o que se deve fazer e quais decisões que devem ser tomadas. E esse amor é o qual nos deve nos direcionar, nos motivar. Diz o apóstolo Paulo, nos constranger, perceber que, mesmo sendo falhos como somos, Deus ainda deu a própria vida para nos salvar. Enquanto nós não reconhecermos esse amor, como diz o apóstolo Tiago, através de quê? Atitudes. Fé não é ficar parado e falando que acredita. Fé é obras, é atitudes. Quando nós dissemos que ama alguém, você não ama alguém, uma pessoa, e vai trair com outra. Isso é amor? Não. Para a pessoa que comete pecado. Por isso que a poligamia tem pessoas que se envolvem com mais de uma pessoas, né, e acha que é normal. Isso aí é uma atitude de pecado contra o próprio Espírito Santo. Mas a pessoa que se deixa guiar pelo Espírito Santo, ela vai ser fiel ao seu próprio cônjuge, seu próprio esposo. E aí sim, está sendo guiado pelo Espírito Santo. E ainda está ouvindo o Espírito Santo e não cometendo pecado contra o Espírito Santo. Portanto, cada um de nós devemos ter bem. Se ainda conseguimos enxergar o que é errado, se ainda conseguimos disseparar o que é certo e o que é errado, é porque ainda estamos com o Espírito Santo em nossas vidas e não cometemos mais pecado com o Espírito Santo. Mas quando chegar alguém que conseguir perceber algo que você não está percebendo, você olha, isso está errado. E você achar que não está errado porque a minha consciência não me acusa. Aí as coisas já estão ficando complicadas para nós. Porque já estamos abafando a voz do Espírito Santo. Já estamos encaminhando para o pecado contra o Espírito Santo. E quando as coisas estão podem estar acontecendo ao nosso redor, que são espirituais, quando a gente deixa de fazer a obra e agora passa a criticar quem faz, nós podemos estar pecando contra o Espírito Santo. Não pecando, mas dando os passos para o pecado contra o Espírito Santo. Então, que cada um de nós venhamos
para ser gratos pelo que Cristo fez e faz por cada um de nós. Amém. Reconhecer sempre os nossos erros, deixar o nosso eu de lado, perceber que o que há de bom em nós não vem de nós, mas é obra do Espírito Santo, e que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Para a gente só fechar, podemos cantar um hino como agradecer?